Qual é o melhor filme do Homem-Aranha nos cinemas? É o que eu vou fazer nesse vídeo ranqueando do pior ao melhor. E eu convido vocês a deixarem nos comentários qual é o seu filme favorito do Homem-Aranha. Em nono lugar está Homem-Aranha 3, o último filme da trilogia do Sam Raimi. E é um filme muito triste pra mim, porque dá pra sentir um potencial desperdiçado por conta dos excessos. Poderia ser facilmente um filme sobre o Peter se perdendo no seu próprio ego e isso afetando o seu relacionamento com a MJ, ao mesmo tempo que poderia desenvolver a questão do Harry Osborn sobre ele seguir o caminho do pai e virar um vilão, ou então de entender o lado do melhor amigo. Só que eu acho que o filme se perde justamente nos vilões que não acrescentam em nada. Seja o Venom, que foi jogado ali de uma forma totalmente gratuita, que pouco acrescenta, seja o próprio Homem-Areia, que faz um retcon ali na morte do Tio Ben, que é totalmente desnecessário. Em oitavo lugar, o espetacular Homem-Aranha, que foi o primeiro reboot que tentou ser mais sombrio, trazer um Peter Parker mais descolado e tal, só que assim, eu acho que não funciona muito bem, porque é um filme que se inspira muito ali no universo Ultimate das HQs, trazendo a questão do pai do Peter ser um cientista e a ligação que isso tem com a própria origem do Peter, só que de uma forma geral eu sinto que essa narrativa, ela não é muito bem desenvolvida, assim como o Lagarto, que é um vilão totalmente genérico pra esse filme. E aí o que salva esse filme pra mim no final das contas é a Emma Stone como a Gwen Stacy e o Andrew Garfield como o Peter Parker, e os dois têm uma química muito legal. Em sétimo lugar, Homem-Aranha Sem Volta para Casa, que é o segundo filme estrelado pelo Tom Holland, né, que funciona como um pós-fácil ali pra saga do infinito, após os eventos do Ultimato, e isso eu acho que é um problema do filme, porque eu queria ver esse Peter Parker lidando com as consequências de tudo o que aconteceu, do fato dele ter sido blipado, dele assumir novas responsabilidades pelo vazio que foi deixado por alguns heróis que já se foram, mas pouco disso acaba sendo de fato explorado, o que eu acho que é uma pena. Assim como o vilão do filme, que é o Mistério, do Jake Gyllenhaal, que eu acho que eu até gosto do que eles queriam fazer, mas eu acho que eles também não fazem de uma forma tão marcante. É um filme que acaba ficando na cabeça das pessoas muito por conta da última ceninha ali pós-créditos do que necessariamente pelo filme em si. Em sexto lugar está Homem-Aranha, o primeiro filme do Sam Raimi. Ele tá nesse ponto na minha lista, porque ele é um ótimo começo ali de uma história de um Peter Parker. Tem o William Dafoe maravilhoso como o Norman e como o Duende Verde, ele é um ator muito bom. E a cinematografia desse filme acaba se destacando. Ele só não tá acima na minha lista porque eu vejo os outros acima dele melhor do que ele, e é um filme que de uma forma geral eu sinto que ele fica tão alto no ranking das pessoas, muito pelo fator afetivo e não necessariamente pelo filme por si mesmo. Em quinto lugar, Homem-Aranha de Volta ao Lar, que foi o segundo reboot do personagem, trazendo o Peter Parker pra dentro do MCU e colocando ele no colégio e deixando ele no colégio, que é um detalhe que eu acho muito positivo em relação às outras duas encarnações do personagem, mas também trazendo esse conflito dele querer se provar e ter as experiências de ser um estudante, de ser um adolescente. E é um filme que mostra que o Tom Holland, já nesse filme, ele era muito mais ator do que o Tobey Maguire era na época do primeiro Homem-Aranha. Então acho que até por conta disso, o De Volta ao Lar fica acima do Homem-Aranha 1. E claro, tem o Michael Keaton como Abutre entregando um dos melhores vilões dentro da história do Homem-Aranha nos cinemas. Em quarto lugar, o espetacular Homem-Aranha 2, A Ameaça de Electro. E você pode estar pensando que maluquice colocar esse filme acima do Homem-Aranha 1. E assim, eu entendo que Ameaça de Electro não é um filme perfeito, ele tem alguns problemas, principalmente em relação aos vilões que não acrescentam muita coisa. Eu acho que é uma coisa que alguns filmes do Homem-Aranha acabam também não fazendo de uma forma que seja interessante, é que o vilão tem que ter alguma ligação em algum nível com o Peter Parker para que seja interessante você acompanhar essa história também. E aqui dentro eles fazem de uma forma que não funciona muito bem, não rola um paralelismo interessante entre os dois. E acaba me lembrando muito o próprio Homem-Aranha 3, que tem muito vilão, mas pouca história que deu uma base para esses vilões. Mas ao mesmo tempo, é um filme que o que tem de bom dele acaba fazendo com que ele eleve pra mim em termos de qualidade mesmo e de estar no quarto lugar desse ranking. Porque eu gosto demais do tom desse filme, que é o mais quadrinesco de todos. Eu gosto demais também do Andrew Garfield, que tá muito mais à vontade no papel. Ele tem uma fisicalidade quanto o Homem-Aranha que nenhuma das outras versões
trouxe pro personagem, além do uniforme que tá maravilhoso, assim como a própria questão da morte da Gwen, que é totalmente chocante até hoje em dia e tem um peso muito grande levando em conta uns eventos mais recentes aí. Em terceiro lugar, Homem-Aranha Sem Volta para Casa. O filme mal saiu e já tá aqui no top 3 pra mim, porque realmente ele é um excelente filme que consegue ser o clímax de uma construção de um herói que teve o seu tempo para ser desenvolvido. Ele é o mais emocionante de todos, ele é o mais nostálgico de todos por uma série de fatores. Tem um vídeo aqui no canal com spoilers sobre o filme, eu vou deixar no card caso você queira ver, depois que você já assistiu o filme também. Mas ele é um épico que se foca no central, que é justamente desenvolver a figura do Peter Parker e o que define ser um Homem-Aranha. Em segundo lugar, Homem-Aranha 2, que pra mim é um filme quase perfeito. Ele é mais maduro que o anterior, ele coloca em voga o lance do grandes poderes versus grandes responsabilidades. Tem o Sam Raimi usando do terror nas sequências ali do Dr. Octopus que são muito boas. A cena do trem, ela é icônica até hoje em dia e o De Volta ao Lar tenta emular alguma coisa nesse estilo. A fotografia do Bill Pope é um esculacho e o Alfred Molina como vilão é sensacional. Eu só não digo que é perfeito porque revendo e tendo a trilogia do Sam Raimi como um todo sendo revista, uma coisa que me incomoda muito com o olhar que eu tenho hoje em dia é como a Mary Jane, de uma forma geral dentro dos filmes, ela acaba sendo reduzida no final das contas a donzela em perigo. Isso eu acho que é meio caído. E em primeiro lugar, obviamente tinha que estar Homem-Aranha no Aranhaverso, porque o que Sem Volta para Casa faz agora em 2021, essa animação já havia feito 3 anos antes. Enquanto o MCU está apresentando o conceito do multiverso, essa animação já escancarou isso num único filme. É um filme que consegue juntar tanta coisa dentro da sua narrativa e ainda assim desenvolver tudo isso de uma forma tão brilhante que chega a ser surreal. É sobre a origem do Miles Morales quanto um herói, é sobre o Peter B. Parker tentando fugir de umas outras responsabilidades que não são necessariamente as de serem um herói, é sobre a Gwen Stacy também sendo uma aranha, trazem outros aranhas, e acima de tudo eu diria que é uma celebração ao que é ser o Homem-Aranha também, assim como o Sem Volta para Casa acaba sendo também, sobre justamente a morte de um ícone e o legado que é deixado para trás. Em termos de animação, então, não tem nem o que se falar, porque é uma animação que está influenciando outras obras que estão saindo mesmo. Esse ano teve 2, por exemplo, teve Arcane, teve A Família Mitchell, ganhou o Oscar, e é um dos melhores filmes da década passada. É o melhor filme do Homem-Aranha, sem a menor sombra de dúvida, e é um dos meus filmes favoritos da vida. E aí, pessoas, qual é o top 3 favorito de vocês? Deixa aí embaixo nos comentários pra eu saber, para as outras pessoas também saberem, a gente comentar sobre um dos outros. Deixa aí o que vocês acharam do meu. Assine o canal para fazer parte da comunidade do Bilheterama, para não perder nenhum dos próximos vídeos. Se quiser deixar um joinha, eu agradeço demais, e a gente se vê na próxima. Tchau, gente.